Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Vamos continuar refletindo a respeito da fé, a fé em ação, que as coisas que Deus quer fazer por intermédio do seu povo, da sua igreja, são do tamanho dele. Nós já falamos que o mundo precisa ver Deus agindo, e isso é que vai atrair as pessoas. Se o mundo vir Deus agindo, Deus vai atraí-los a si mesmo. O que devemos é erguer Cristo não com as nossas palavras, mas sim com a nossa vida. Que todos possam ver a diferença que um Cristo vivo faz na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida da igreja. Isto fará uma boa diferença na maneira como hão de agir. Quando o mundo vir as coisas acontecerem através do povo de Deus, coisas que não podem ser explicadas a não ser pela própria atuação do próprio Deus, eles serão atraídos a ele. Em João, capítulo 12, versículo 32, Jesus fala assim: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Fomos atraídos por ele e agora habitamos nele e ele em nós. Somos então o seu bom perfume na terra. O mundo, ele só vai passar a conhecer a Deus quando as pessoas verem a natureza de Deus sendo expressa através da sua atuação em nossas vidas, em nossas circunstâncias e em tudo aquilo que nos rodeia. Quando Deus começa a agir, ele realiza algo que somente ele é capaz de fazer, como nós já falamos. E é aí, quando ele faz isso, não só o seu povo, mas também todo mundo vem a conhecê-lo através dos meios pelos quais ainda não o conheciam. Por isso, nós podemos ver que Deus dá ao seu povo essa responsabilidade tão grande quanto ele. Quando o seu povo tiver fé para realizar aquelas coisas que só Deus pode fazer, não somente o mundo, mas todos nós nos regozijaremos ao experimentarmos Deus e saberemos mais a respeito dele do que jamais poderíamos conhecer. Como diz, nós devemos continuar prosseguindo em buscar conhecer a Deus. Devemos nos lembrar que aquilo que nós fazemos revela aquilo que cremos. Então, nosso chamado é andar por fé, pois a verdadeira fé, ela sempre vai requerer a ação. A fé sem ação é morta, como nos diz Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Quando a pessoa passa por uma crise em sua fé, ela dá passos de fé como demonstração e respeito àquilo que ela crê a respeito de Deus, pois a fé sem ação é morta. Hebreus, capítulo 12, os versículos 1 e 3, nós temos o seguinte: "Portanto, também nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, a qual,
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tal condição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Continuemos, prossigamos olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. As aparências externas de sucesso nem sempre são indicação de fé. E as aparências externas de falhas nem sempre indicam a falta de fé. Um servo de fé fiel é aquele que faz o que seu mestre ordena, independentemente do resultado. Exatamente como Jesus. Ele suportou a cruz, mas agora está sentado junto ao trono de Deus. Que recompensa maravilhosa para a sua fidelidade. Por isso, ele nos chama a não desfalecermos em nossa alma, em nossa fidelidade, em nossa fé fiel em Deus. Lembremos, então, de uma recompensa que está à espera dos servos fiéis que põem a sua fé em ação. Oremos, então, no sentido de que o nosso coração esteja procurando realmente agradar a Deus. Como já falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos agir diariamente pela fé. Se não está, busque-a em oração. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Precisamos impactar este mundo com a nossa fé em ação, a nossa fé em Deus. Deus, ele planejou algo bem melhor para as pessoas que têm fé. Não deixe, então, a sua alma desfalecer e nem a sua fidelidade a Deus. Pelas circunstâncias que você possa estar vivendo, ataque-a pela fé. Existe sim recompensa à espera dos servos fiéis que não esmorecem na sua fé. Olhe fixamente para o autor e consumador da nossa fé. E ele nos disse: não temam, porque eu venci o mundo. No mundo teremos aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Olhe fixamente para Jesus e exercite a sua fé em Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.